aqui no nosso sofazinho, porque esse bate-papo, olha só, é um bate-papo especial com o padre, que com certeza é uma referência muito grande para todos nós e que com certeza já marcou também uma geração e a nossa vida com as suas pregações. O Padre Joãozinho, ele faz de tudo, né? Ele prega, ele canta, ele reza, e é uma grande honra, uma grande alegria, Padre Joãozinho, estar conversando com o Senhor hoje aqui no Coração de Maria. Boa noite, Padre Joãozinho, tudo bem? Boa noite, Padre Fernando. Que bonito isso que você estava falando aí da terceira aparição de Fátima, né? Que profundo, né, Padre? Eu não sei se você sabe, eu escrevi um livro que era para ser lançado no tempo da pandemia e praticamente não foi, né? Porque entrou a pandemia, esse aqui, ó, A Verdadeira História da Virgem Maria. É um livro que aí tem um capítulo sobre a aparição de Fátima. Aliás, todas as aparições de Fátima. E nessa terceira aparição que você estava falando, ela conta um segredo, né? Sim. Para aquelas três crianças. E achei até que você ia falar do segredo de Fátima, né? E tem tanta polêmica em torno do segredo de Fátima, né? E é uma história muito bonita, porque, na verdade, é um segredo em três partes. Todo mundo fala do terceiro segredo de Fátima, todo mundo fala isso, né? E aí, nesse livro, eu revelo qual é o terceiro segredo de Fátima e qual é a interpretação oficial da Igreja a respeito do terceiro segredo de Fátima. Mas me diga, hoje que bonito. Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, não é isso? Mãe da Misericórdia. Por que, Padre Joãozinho? Fala pra gente isso. Não, eu estava pensando aqui com relação a Fátima, né? Já para emendar o assunto. Você já deve ter falado sobre isso aí no programa, eu não acompanhei, não esse de hoje, mas outros, né? Que parece que você já está falando há mais tempo de Fátima, né? E as aparições, conforme você disse bem, elas são de 1917, né? Tanto que nós comemoramos agora 100 anos de Fátima em 2017 e 300 anos de Aparecida, porque a Aparecida foi em 1717, né? Sim. Então, em 2017, nós tivemos aí os 300 anos de 100 anos de Fátima e 300 anos de Aparecida. Mas no ano anterior, é uma coisa que pouca gente sabe isso daí, no ano anterior, em 1916, preparando as aparições da Virgem de Fátima aos três pastorinhos, a Jacinta, o Francisco e a Lúcia, acontece a aparição do Anjo de Portugal. Muita gente pergunta, o que é esse tal de Anjo de Portugal? O anjo apareceu aquelas três crianças durante 3 vezes, né? E em 1916, preparando a aparição da Virgem Maria. E nessa aparição, ele aparece 3 vezes. Na primeira, ele ensina uma oração que é muito conhecida. Eu até anotei aqui para a gente rezar, porque ela tem tudo a ver com a misericórdia. Porque muita gente pergunta, qual a ligação entre Fátima e misericórdia? A mãe da misericórdia, Fátima, tem alguma coisa a ver? Então ele ensina as crianças a rezar assim: meu Deus, eu creio, espero, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essa é uma oração de misericórdia. Peço perdão, ou seja, peço misericórdia. Então já há um anúncio orante da misericórdia, preparando a aparição de Fátima, que seria em 1917. Então Fátima é uma experiência espiritual que tem a ver com uma humanidade que está em plena guerra, né? A guerra de 1914 terminaria em 1918. Então, a humanidade está dilacerada em discórdias e precisa da misericórdia de Deus. Diante da discórdia, a misericórdia. E no verão de 1916, o anjo volta a aparecer para aquelas crianças
E ele faz daí um pedido, ele diz, orai sempre, os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Imagina que é um anjo vir do céu, falar com 3 crianças analfabetas, né? Sim. E pastorinhos, pessoas de uma cidadezinha que era um nada em Portugal, e diz, o coração de Maria, aliás, o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus tem para vós desígnios de misericórdia, ou seja, a misericórdia está no coração da mensagem de Fátima. Portanto, a devoção de Nossa Senhora de Fátima é uma devoção que tem tudo a ver com a Divina Misericórdia. Então é correto, Padre Joãozinho, nós pensarmos assim, Maria não é apenas aquela que derrama misericórdia também em nossa vida, mas que nos ensina a pedir, a rezar, a clamar a misericórdia de Deus? É isso? Com certeza. E olha, você estava falando da oração que Maria ensinou para aqueles pastorzinhos, ou pastorinhos, em julho de 1917, né, na terceira aparição, quando também ela conta o grande segredo, que depois vai ser revelado já no pontificado de João Paulo II, já depois do atentado, enfim, que não vem ao caso aqui hoje, mas a oração diz assim, a gente reza em todo o terço, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. O que é isso? Isso daí é uma oração de misericórdia. Ó meu Jesus, perdoai-nos, não é misericórdia? Claro. Então, a oração que nós rezamos todo dia, hoje mesmo eu rezei o meu terço online, aí pela internet, com as pessoas, nas minhas redes, e todos os mistérios a gente reza essa oração, que é típica dos cristãos de língua portuguesa, que são devotos de Nossa Senhora de Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Em outras palavras, ó meu Jesus, tende misericórdia de nós. Eu acho interessante que Nossa Senhora é mãe de misericórdia, né, como a gente reza na Salve Rainha, mãe de misericórdia, porque ela é a expressão da misericórdia do Pai, enquanto ela tem útero. Não sei se você sabe que no Antigo Testamento tem muitas palavras para falar da misericórdia. Uma delas é rahamim, que significa entranha ou útero. Não é? Então, a maternidade de Deus, um Deus materno, nos acolhe no seu colo, no seu rahamim, na sua entranha. Então, Maria, com Jesus no colo, que a gente vê tanto, né? Maria segurando o menino Jesus no colo, é a mãe de misericórdia. Mas também, a Mater Misericórdia é aquela mãe que recebe o filho morto da cruz, né? A Pietà, olha só o nome daquela escultura tão conhecida de Michelangelo, que está lá no Vaticano. Quando a gente entra, logo à direita, assim, a gente vê a Pietà, ou seja, a mulher da piedade, ou, em outras palavras, a mulher da misericórdia. A mãe que acolhe seu filho tirado morto da cruz. Mas isso é só mãe de misericórdia. Maria também é a mãe da misericórdia, porque a misericórdia de Deus é Jesus, que é o nosso Salvador. Jesus é a expressão da misericórdia do Pai, é o rosto da misericórdia. O Papa Francisco, quando convocou o Ano da Misericórdia, em 2015, né? E durante todo o ano de 2016 nós vivemos o Ano da Misericórdia, ele emitiu uma bula com esse título em latim, Misericordia Vultus, ou seja, o rosto da misericórdia. Jesus é a face misericordiosa do Pai. Quem me vê, vê o Pai, disse Jesus. Ou seja, Jesus veio revelar que Deus, ele é perdão, é misericórdia, é acolhida, é compaixão, tem um colo. Ele tem um colo para nós, né? E Maria, com o seu colo de mãe, é a expressão desse colo misericordioso de Deus. Então, ela é a mãe de misericórdia, enquanto dá colo para nós, como deu para Jesus, e ela é a mãe da misericórdia, enquanto por ela, pelo seu útero mesmo, nos veio o Salvador, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Amém. Olha que catequese bonita, não?
Que coisa linda. E somos colocados então diante desta misericórdia da Mãe, que nos deu de presente Jesus, a fonte de toda a misericórdia e a fonte também, né, Padre Joãozinho, desta semana que nós estamos celebrando, a Semana da Misericórdia. Como nós dizíamos, toda a história da salvação é um dedo, é um sinal da misericórdia de Deus para com o seu povo. A morte de Jesus na cruz, o mistério pascal em si, é sinal da misericórdia de Deus. E como eu dizia, até mesmo, né, nesse livro do cardeal Raniero Cantalamessa, Maria ela esteve presente, pelo menos, nesses 3 momentos fundamentais da instituição da igreja, lá da igreja primitiva, que era o nascimento de Jesus, sinal da misericórdia de Deus também em nossa vida, que nos dá de presente o seu Filho, não é? No mistério pascal, como o Padre Joãozinho dizia, né? Maria, a Pietà, aquela que acolhe o corpo do seu Filho, nós meditamos aqui também nas 7 dores de Maria, Maria que recebe o corpo de Jesus já sem vida, né? Nos seus braços, é a mãe da misericórdia, e também na ressurreição, Maria, ela recebeu ali com os 11 a presença do ressuscitado, e é claro também na festa de Pentecostes, Maria também estava presente no meio daqueles que acreditavam em Jesus. E é interessante, Padre Joãozinho, quando nós pegamos a história, por exemplo, da Salve Rainha, nós vemos que lá no século IX, mais ou menos, né, um monge alemão, através da sua própria experiência de sofrimento, ele que era um deficiente físico, que sofria de raquitismo, ele escreveu, não sei se ele imaginou que essa oração seria de tanta graça, de tanto poder na vida dos filhos de Deus e da Virgem Maria. Então, ele, diante de tanta dor e sofrimento, e nós encontramos isso também na oração da Salve Rainha, ele nos dá de presente esta grande obra-prima, que depois, através de São Bernardo, praticamente foi concluída, né? O finalzinho dela, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Mas logo no começo da oração, nós já somos colocados diante da misericórdia de nossa Mãe. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Que bonito isso, né, Padre? É uma das histórias mais belas da devoção mariana. Você sabe, Padre Fernando, que esse monge, na verdade, esse irmão, né, chamado Hermann Contract, era filho de pais muito pobres, e a mãe dele, quando viu o menino nascer com raquitismo e sem o palato, o céu da boca, pensou, esse menino não vai falar, não vai poder ser nada, ele não vai andar, ele não vai poder trabalhar, o que será desse menino? Então ela consagrou o seu filho deficiente à Virgem Maria. E os pais, naquele tempo, quando não tinham nenhuma condição, eles procuravam um convento, uma abadia, um mosteiro, né? Sim. E lá naquele mosteiro do sul da França, eles procuraram os beneditinos e perguntaram se não tinha ali hoje seria uma creche, né? Um orfanato, alguma coisa assim, hoje a gente chama isso de abrigo, né? Abrigo, a palavra técnica é essa, abrigo. Nós temos vários abrigos para crianças portadoras de algum tipo de vulnerabilidade social. Essa é a linguagem correta hoje, mas na época era isso mesmo. Os pais não tinham como educar essa criança em casa porque ela iria morrer. Então entregaram lá pensando, é melhor que morra num lugar digno aos cuidados daqueles monges. E os monges cuidaram do menino raquítico, do menino doente, e o menino foi se superando, e para economizar palavras aqui, ele acaba se tornando mestre noviço, se torna religioso, monge, aprende a falar 10 idiomas, ele falava árabe, não tinha o céu da boca, falou latim, começou a se tornar músico, fez várias canções, inventou instrumentos musicais, se tornou inventor, né? Inventou, por exemplo, padre, ele inventou o astrolábio, que é um instrumento usado até hoje na navegação, que foi usado por Cabral, depois para chegar até o Brasil. Uau. O astrolábio. Então, veja como é possível essa superação. Mas ele foi uma pessoa de muito sofrimento.
não é? Então, lendo e rezando a Salve Rainha, essa oração do monge Hermann Contract, a gente entende, além do sofrimento pessoal dele, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, a gente entende esse período do ano 1050, quando ele compôs a Ave Maria. Ele nasceu em 1113, mas ele compôs em 1050, já numa idade bastante, já mais avançada. Porque na época 50 anos era uma idade avançada, pensando bem não é, porque eu estou com 56, sim. Mas enfim, na época era. E ele compôs essa Salve Rainha nessa idade, num tempo de peste. Num tempo de pandemia, entendeu? Então, a Salve Rainha é a oração da pandemia, né? Porque gemendo, chorando neste vale de lágrimas, e pois advogada nós, estes vossos olhos misericordiosos, a nós volvei, e depois desse desterro, depois desta pandemia, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Aí vem a oração do cantor da Virgem Maria, que é São Bernardo Claraval, que estava lá naquela... O Clement, eu vou dizer em latim porque tem a rima, né? Sim. Em português não tem. Ó Clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, perde a graça. Desculpa, né? Eu amo a língua portuguesa, mas não foi assim que São Bernardo compôs em latim. Era assim, ó Clemens, ó pia, ó dulcis Virgo Maria. Rimava, né? E rima até hoje. Então, às vezes a gente pensa que uma obra perfeita, né? Eu fiz uma canção, pode estar pronta, perfeita e acabada, mas Deus sempre pode aperfeiçoar a obra. E a obra de Hermann Contract, na Salve Rainha, foi aperfeiçoada por São Bernardo de Claraval. Isso em mais ou menos por volta do ano 1150. Então, Padre Joãozinho, 100 anos depois dela ter sido composta. Nós percebemos, então... Veja, 100 anos depois, 100 anos depois. Bernardo de Claraval não conheceu o Hermann Contract. E nós podemos dizer que é uma oração super atual, não é? Praticamente num tempo de pandemia, e hoje nós também passamos por esse momento, né, dentro da nossa vida. E assim como esse monge alemão, hoje nós também passamos por esse instante onde nós suspiramos, gemendo, chorando, não é? Nesse vale de lágrimas, né? Tanta gente sofrendo. Padre Joãozinho, eu sei que o senhor, além de teólogo, escritor, pregador, o senhor também canta, não é? O senhor poderia cantar para a gente encerrar esse bloco aqui, né? Cantar um pouquinho da Salve Rainha para nós? Eu fiz várias canções com a Salve Rainha. Eu fiz, por exemplo, em estilo sertanejo, Salve, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, mas eu não vou cantar em português. Eu fiz também aquela, junto com Valmir Alencar, eu compus para o final do terço, que ficou muito conhecido, né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. Mas o Hermann Contract compôs essa oração em latim. Eu posso cantar em latim, padre? Por favor, por gentileza. Vamos ouvir. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illus tuos, misericordes doculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pie,
Oh, dulcis Virgo Maria. Amém, amém, amém. Padre Joãozinho, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito curto, mas eu já convido o senhor para vir falar aqui conosco um dia pessoalmente sobre o seu livro, a sua obra a respeito da Virgem Maria. Com certeza o senhor enriqueceu muito a nossa noite, a nossa meditação, a nossa experiência. Que Deus te abençoe, viu, padre? Muito obrigado do fundo do coração, tá bom? Amém. E próxima vez eu venho falar sobre qual é o terceiro segredo de Fátima. Perfeito. Que foi revelado durante o pontificado de João Paulo II. O senhor já está convidado para vir falar aqui pessoalmente do meu lado, tá bom? Um grande abraço, Padre Joãozinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Que Deus abençoe você. Não sai daí, eu volto já já.